Alô? Alô? Bom, gente, boa tarde a todos e a todas. Tem lugar aqui na frente ainda, tem gente abrindo cadeira aí atrás, tudo, mas tem... Vamos vindo aqui para frente porque tem lugar, tá? Pode tirar minha bolsa. Bom, é uma alegria muito grande para nós aqui do SEMPEC. Estamos aqui hoje reunidos, tendo a Marina Silva como nossa convidada especial. Eu queria agradecer muito ao Espaço Minas Gerais por podermos estar aqui usando hoje aqui, que eu acho que caberia mais pessoas do que lá no SEMPEC. Então, obrigado, muito bom estar aqui nesse espaço que é do nosso lado. E eu queria agradecer a presença de todos aqui, todo mundo que pôde vir. E para mim, assim, é uma emoção pessoal muito grande poder estar com a Marina aqui no SEMPEC, falando sobre questões de sustentabilidade, questões do século XXI. E eu, antes de passar a palavra para a Marina, queria falar para vocês que esse evento está sendo transmitido diretamente pela internet, pela Pós-TV, e acho que os internautas que estão já ligados podem estar também divulgando, quem está com rede social, acessando rede social, também podendo estar divulgando, que assim tem um maior número de pessoas que pode estar compartilhando conosco dessa tarde aqui hoje. Tá? Então, vou passar a palavra para a Marina. E a ideia é que a gente possa estar conversando, ela vai fazer uma fala, depois nós vamos abrir aqui para perguntas e uma conversa mesmo, tá? Bem, e eu estava me devendo essa visita ao SEMPEC, né? E há muito tempo que a gente fala, mas, enfim, que bom que aconteceu agora. E eu estou muito feliz de estar aqui. Foi um processo que a gente realizou a partir do encontro. Tivemos uma entrevista lá com o Fernando Menderes, né? Lá no estúdio do Fernando, e o Neca nos conhecemos pela primeira vez, e a partir daí criamos um vínculo de amizade, de ideais e trabalho que é muito gratificante. E, obviamente, a gente está incluída também. Bem, a ideia de falar um pouco sobre a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, tem perpassado a minha vida ao longo de muitos anos. Mas nos últimos 10 anos, esse tema eu venho trabalhando enfim, em todos os momentos da minha ação socioambiental. Mas eu acho que algumas coisas foram acontecendo mais recentemente que merece a gente fazer uma contextualização melhor. Eu sempre inicio dizendo para as pessoas o lugar de onde falam. Eu não tenho uma formulação acadêmica sobre desenvolvimento sustentável, sobre sustentabilidade, enfim. O que eu tenho é uma experiência vivencial de uma militância socioambiental de cerca de 30 e já quase 32 anos, né? E como senadora, como ministra do Meio Ambiente e ativista dessa agenda. Uma outra coisa que eu procuro fazer, antes de falar sobre a questão da sustentabilidade, é uma contextualização. Porque
eu tenho insistido que o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, não é uma maneira de fazer, é uma maneira de ser, um modo de ser, um ideal de vida no presente e no futuro. É uma visão de mundo. Então, quando eu falo do contexto, eu tento ir agregando os elementos que nos levam a essa necessidade de tratar como uma visão. Eu vou pedir para alguém me avisar quando completarem 25 minutos, que eu estou tentando fazer uma fala em 30 minutos. Tá bom? Então, 25. O contexto que nós estamos vivendo, o mundo em que nós estamos vivendo, eu entendo como um mundo que está em crise. Bem, até aí não tem novidade, a gente sente a crise. A gente está vivendo uma crise na economia, a gente está vivendo uma crise social no mundo inteiro, e essa crise ela vem de muito tempo. No caso do Brasil, nós tivemos um bom atenuante relativo, enfim, significante, né? Não resolve tudo, mas significante. 25 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza. Isso é algo que devemos celebrar, não é? Mas nós estamos em crise econômica e crise social. Cerca de 2 bilhões de seres humanos vivem com menos de $2 por dia, e sobre esses recai a não educação, a não moradia, o não atendimento médico, todas essas faltas que recaem sobre aqueles que não têm, não sabem, não podem, como diz o D. Mauro Morelli. Bem, estamos vivendo também uma crise ambiental. A crise ambiental ela é sentida e percebida, mas, obviamente, que ela não é tão falada como a crise econômica, que, a partir de 2008, ganhou todas as prioridades na agenda do planeta. A crise ambiental, eu diria, ela é mais grave do que a crise social e do que a crise econômica. A crise ambiental ela nos está levando, né, nos leva a um caminho que pode inviabilizar as condições que sustentam a frágil vida na Terra. Então, a crise ambiental se configura no quê? Não é? Na perda de biodiversidade, no esgotamento do planeta já em cerca de 50% da sua capacidade de regeneração, em grandes áreas que estão se transformando em verdadeiros desertos, com completa ausência material de água, na contaminação do lençol freático, na questão da erosão dos solos, a contaminação do ar, enfim, são vários processos que estão levando a esse colapso em termos ambientais. Mas o mais grave de todos da crise ambiental é, sem sombra de dúvidas, o problema das mudanças climáticas. Porque, segundo os cientistas, se tivermos uma elevação de temperatura média, né, em mais 2 graus Celsius, nós podemos comprometer toda a vida no planeta. Ora, se essa é uma, digamos, crise que pode desencadear um colapso dessa magnitude, isso significa que essa crise ela é mais grave, porque ela compromete todo o resto. Mesmo que a gente resolva o problema econômico, o problema social, nós estaremos, digamos assim, como, entre aspas, se fôssemos mortos-vivos, não é? Então, a crise ambiental é muito grave. Tem mais 2 crises. A crise política. O mundo vive uma crise política. A falta de credibilidade que as instituições passam, as lideranças políticas, é algo que é visível no mundo inteiro. Não é? Em alguns lugares mais acentuado, em outros lugares menos. Mas não é, nós não podemos dizer que isso é só no Brasil. No mundo inteiro, nós estamos vivendo uma ebulição de uma crise política muito grande. E uma crise de valores. Então, nós já temos aí, pelo menos, uma crise ambiental, social, econômica, política e de valores. 5 crises. É muito chato ficar falando de crise,
Né? Quando as pessoas querem, poxa, a gente quer ter esperança, a gente não quer ficar, não é? Mas nós não podemos fazer que nem o avestruz, nós não podemos negar o princípio da realidade. Essa é a realidade na qual nós temos que falar de modelo novo de desenvolvimento, de um modelo sustentável de desenvolvimento. A própria palavra, né, desenvolvimento sustentável, está fazendo uma denúncia. Mesmo que eu não diga absolutamente nada do atual modelo, quando eu digo que nós temos que criar um modelo sustentável de desenvolvimento, o que é que eu estou dizendo? Que o modelo atual não é sustentável do nosso desenvolvimento. Então, nós temos 5 crises e uma crise que se constitui de múltiplas crises com essa magnitude não é uma crise qualquer. Note que eu estou falando de uma crise que se constitui de múltiplas crises. Certo? Não é uma crise qualquer. É uma crise civilizatória, porque ela engloba, perpassa, não é, diferentes segmentos da sociedade. Na base de tudo isso, da crise econômica, ambiental, social, enfim, eu diria, e política, está a crise de valores. Ela é a raiz, não é? Ela está no vértice dessa crise. Por quê? Porque é a crise de valores que faz com que a política se transforme em projeto de poder pelo poder. É a crise de valores que faz com que a economia se transforme em projeto de dinheiro pelo dinheiro. É a crise de valores que faz com que a gente sacrifique os recursos que poderiam ser usados em milhares, bilhões de anos, pelo lucro de apenas algumas décadas. A crise de valores está na base, não é? É a crise de valores que faz com que a gente seja capturado, mesmo sem a gente fazer parte, de uma ética de circunstâncias, não é? Que atua de acordo com as circunstâncias, não é? Adapta-se a ela, faz o discurso daquele momento, sabe? É uma coisa meio camaleônica, né? E essa ética de circunstâncias é que leva à separação de economia, de ecologia, de discurso, de prática, de política, de ética, né? De todas essas coisas que são fundamentais para um mundo que seja possibilitador. Um mundo que crie novas possibilidades para a realização da civilização. Bem, sempre que eu faço esse diagnóstico, as pessoas dizem, poxa, mas isso é muito pesado, né? E me perguntam, às vezes, né, ao final. Ultimamente não perguntam mais porque eu estou falando isso, aí eu já ponho a vacina, né? Se eu estou otimista ou pessimista. E eu respondo, nem uma coisa nem outra. Aí o pessoal fala, é tucana, não é? É tucana, está em cima do muro. Eu digo, pior que não, porque o muro já tem dono, é do PSDB. Eu estou mesmo na corda bamba, que é uma situação muito mais delicada, não é? Nem uma coisa nem outra. Mas uma coisa é certa. Eu acho que nem é pessimismo, nem otimismo, mas é persistência. Eu sou persistente. E eu acho que o que faz a gente estar aqui a essa hora da tarde, não é? Pedindo aqui a sala do vizinho para fazer essa reunião, porque nós somos persistentes, viu? Neca? Né? Então, com essas crises todas, nós temos que buscar as respostas. E as respostas, no meu entendimento, ela é no campo dos valores. Em primeiro lugar, um dos graves problemas que nós temos, nós estamos vivendo um vácuo, a falta daquilo que seriam os ideais, que a gente chamaria dos ideais identificatórios. Quais são os nossos ideais identificatórios nesse início de século? A Revolução Francesa trouxe ideais identificatórios. A liberdade, a igualdade, a fraternidade ganhou o coração do mundo, né? Atravessou países, fronteiras e
constituiu um ideal identificatório. Não é? O socialismo, o humanismo socialista, não na sua versão stalinista, autoritária, não é? Trouxe ideais identificatórios. Mas quais são os nossos ideais identificatórios hoje? Não é? Hoje nós somos perpassados, atravessados por ideais que parece que são voláteis. Né? Então, você tem que consumir, e se você é um consumidor, então você é uma pessoa incluída, você é uma pessoa que pertence, você é uma pessoa que tem indicadores de prosperidade de alguma coisa. Se você não é isso, então você é alguém que não está nesse mundo, incluída, de forma incluída. Isso não pode ser um ideal identificatório de humanidade, porque fazer, consumir, né? Isso pode ser ideal identificatório das lagartas, né? Que bate num pé de jurubeba e acaba em 5 minutos, ou dos gafanhotos. Mas, de uma quantidade de pessoas que já são 7 bilhões e que daqui a 30 anos serão 9 bilhões, não dá para ser esse o ideal identificatório, consumir e produzir, consumir e produzir. Então, a crise de valores, ela tem os seus agentes. Bem, se o modelo é insustentável, a maneira de ser, a maneira de pensar, os valores que temos, eles orientam também a nossa forma de fazer as coisas. Então, a nossa forma insustentável de fazer tem a ver com a nossa forma insustentável de ser. E as duas coisas não precisam, não, então eu vou ser primeiro, depois eu vou fazer. Não é assim. As coisas estão juntas, estão integradas. Há uma dialética nesse fazer. A sustentabilidade como uma maneira de ser não é a negação do fazer. Mas, um dia desse, estava pesquisando lá o comportamento de algumas pessoas e tal. E uma pessoa dizia, bem, eu consumo muita energia, mas a minha energia é renovável. Mas desperdiça energia. Ora, desperdiçar energia não pode. Nem energia não renovável, nem renovável. Isso é uma maneira de ser insustentável. Porque 7 bilhões de pessoas consumindo energia, mesmo que seja renovável de forma insustentável, não tem suporte para essa geração de energia. Então, a pessoa questiona a maneira de fazer, mas não questiona a maneira de ser. É preciso ressignificar essa experiência, não é, de como nos adaptamos. Eu costumo brincar que, para mudarmos o modelo de desenvolvimento e apontarmos numa perspectiva para o desenvolvimento sustentável, será possível se fizermos uma espécie de reencontro, de revisitar a nossa infância civilizatória. O que é a nossa infância civilizatória? O mercantilismo tem quantos anos? 400? 350 anos? Não sei, os economistas aí sabem, mas eu acho que é em torno de 400 anos. Não é? A humanidade, como civilização, enfim, 5 mil, 6 mil, 7 mil, quantos mil anos? Ora, vamos pegar uma perspectiva de 6 mil, 7 mil anos, para 400 anos. O mercantilismo introduziu algo completamente diferente do que orientou a trajetória da humanidade até a sua chegada. As pessoas se orientavam pelo ideal do ser, pela busca, não é, de ser alguma coisa. E é muito interessante que, se nós olharmos para as civilizações antigas, não é, tanto os egípcios, vamos pegar os gregos, que eu acho que eles são mais simbólicos, porque os egípcios tinham muito dos romanos, eles queriam ser grandes, eles queriam ser fortes, eles queriam ser, enfim. Mas os gregos, eles queriam ser sábios. Eles queriam ser livres. Alguém diz, bem, queriam ser sábios e livres, mas as mulheres não eram livres. Os escravos não eram livres, mas eles tinham esse ideal. Eles criaram a democracia.
E nós democratizamos a democracia que eles criaram, imperfeita, obviamente. E hoje as mulheres, pelo menos nos países democráticos, também têm acesso à democracia. E muitos países conseguiram acabar com a escravidão, correto? Então, eles queriam ser sábios e livres. Os romanos tinham um ideal de grandeza e eles queriam ser grandes, eles queriam ser fortes, eles queriam dominar o mundo, mas esse era o ideal, era o projeto identificatório, o ideal identificatório deles. Não é? Nós chegamos à Idade Média e as pessoas continuam atravessadas pelo ideal do ser. Qual é o ideal da Idade Média? Podemos dizer, não, era obscurantista, mas as pessoas queriam ser santas. Alguém pode dizer, bem, mas mataram muito em nome da santidade, roubaram muito ouro em nome da santidade, e todas as atrocidades que foram feitas em nome da santidade, mas as pessoas queriam ser santas. Bem, um belo dia, nós acordamos, né, já que de 7.000 anos, 6.000 anos para 400 anos, vamos apressar a conversa. E estávamos tomados pelo ideal do fazer. Então, o ser filósofo virou fazer filosofia. O ser político virou fazer política. O ser artesão virou fazer artefato. O ser comerciante. O comércio é uma arte para os povos orientais, sobretudo. Não é? Eu nunca me esqueço de um tambor que eu fui comprar numa dessas culturas que adora pechinchar. E ele disse $50, e eu fui tirando dinheiro. Ele começou a me esculhambar. E eu não entendi. Aí a pessoa que estava comigo lá do Itamaraty, ele quer que a senhora pechinche. Aí eu digo, tá muito caro. Então, $40. E aí eu vou pagar, e ele zangado ainda comigo. Tem que pechinchar mais. Quando chegou em $25, eu digo, tá bom, vou levar, porque eu acho que vale. Esse tambor é tão bonitinho, eu quero tambor, vou levar. Entendeu? Ser comerciante é uma arte para ele. Mas, um belo dia, isso virou fazer comércio. Então, se é fazer comércio, tu quer pagar 50, 100, que pechinchar, que nada, que convencimento, que nada. Eu vou fazer meu negócio, vou fechar meu negócio. Correto? Bem, para encurtar a história, nós, aqui no Brasil, eu não sei como é nas outras culturas ocidentais, mas se alguém perguntar como é a relação amorosa entre duas pessoas, a gente diz, é o quê? Fazer amor, né? É fazer amor. A gente faz, a gente faz. Ora, se a gente faz indefinidamente coisas, não é? Há que ter um lugar para colocar tanta coisa que se faz. Senão nós vamos morrer empanzinados com as coisas que faz em cima da gente. Então nós criamos um buraco negro chamado consumo. A gente faz e consome, a gente faz e consome. Então tem a ver com essa crise desse ideal identificatório em que eu me incluo no mundo. A métrica é, né, se eu sou um consumidor. Se eu não sou um consumidor, eu sou algo que está fora do mercado. Eu não conto. Então, esse modelo mental, cultural, social, no meu entendimento, é o que está na base do que chegamos até aqui agora. Nós não podemos desqualificar tudo que conseguimos até agora. Conseguimos coisas maravilhosas. Na ciência, na economia, na arte, na espiritualidade, em todos os setores da sociedade, a nossa civilização tem acumulado grandes conquistas. O problema é que nós produzimos também algo que é o avesso dessas conquistas e que pode comprometer todas elas. Se o planeta colapsar, já foi, correto? Então, o que faz com que a gente fique quase que cego da crise e não tome uma atitude? O que nos leva a saber que o planeta já está em 50% no vermelho
E a gente não faz para salvar o planeta o mesmo esforço que nós estamos fazendo para salvar a economia. O FMI está colocando 400 bilhões? Bilhões, né? Para ajudar na crise. Mas as Nações Unidas chegou à conclusão de que precisava, a Convenção do Clima, de 100 bilhões para resolver o problema das mudanças climáticas, criar o fundo para começar os investimentos de adaptação. A gente consegue 400 bilhões e não consegue 100 bilhões para uma crise que é mais grave. O que nos faz ter essa cegueira é que a crise econômica é agora e a crise ambiental é um processo lento. Não é? Mas não importa se é 100 anos, 200, 300, 1000 anos. Se o processo desencadear e a curva alcançar o ponto de declínio, nós não teremos como reverter. Então, isso tem algo que é uma crise de valores gravíssima, que precisamos enfrentá-la e trabalhá-la, não é, para mudar a nossa forma de fazer. Bem, eu sempre repito a palavra de um amigo meu, argentino, que ele diz o seguinte: ninguém pergunta para as crianças o que elas vão fazer quando elas crescerem. Eu gosto muito disso. O que você vai fazer quando crescer? Uma criancinha de 2, 3, 4 anos, ninguém faz esse tipo de perguntas. A gente pergunta o que elas vão ser quando crescer. E essa é a pergunta que nós temos que fazer. O que nós queremos ser como raça humana? O que nós queremos ser como civilização? O que nós queremos ser? Não é? E eu acho que talvez dessa pergunta possa surgir uma resposta. Nós queremos ser sustentáveis. Mas nós queremos ser sustentáveis apenas no aspecto ambiental? Obviamente que não. Nós queremos ser sustentáveis apenas no aspecto econômico? Não. A sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, tem várias dimensões. As Nações Unidas trabalham com 4. Um modelo para ser sustentável de desenvolvimento precisa ser na sua dimensão econômica. O que é isso? A nossa capacidade de transformar as nossas vantagens comparativas em vantagens competitivas. Como que nós vamos transformar, observando a capacidade de suporte do planeta, dos ecossistemas, as vantagens comparativas em vantagens competitivas? Temos terra fértil? Como é que a gente transforma isso em alimento e etc? Nós temos muito sol, nós temos muita água, nós temos minério, nós temos tantas coisas. Transforma essas vantagens em vantagens competitivas. Mas para fazer isso é preciso fazer de forma adequada, observando a capacidade de suporte dos ecossistemas, do planeta, enfim, de tudo. Bem, trabalha também com a dimensão social. Um país pode ser desenvolvido e não distribuir as suas riquezas, não transformar as suas riquezas em saúde, em educação, em moradia digna, em cultura, lazer, entretenimento, nas coisas que fazem com que a gente possa viver bem, viver com dignidade. Se o modelo concentra riqueza e temos lastro de pobreza, hoje a gente discutia a educação como um vetor de transformação, aqui na parte da tarde, nós não somos sustentáveis do ponto de vista social. É insustentável isso. A dimensão da sustentabilidade ambiental diz respeito a usar com sabedoria os recursos de maneira a que possamos atender às nossas necessidades de emprego, de moradia, de energia, de tudo que precisamos, sem comprometer o atendimento dessas mesmas necessidades para as gerações que ainda não nasceram. Por que eu tenho que me importar com as gerações que ainda não nasceram? Porque eu não sou morto-vivo. E eu sou vivo se eu tiver a expectativa de que o mundo que eu tenho aqui, ele possibilita uma vida digna para mim, mas para os que virão. Isso se chama laço social. Nós somos humanos porque temos a capacidade de estabelecer
aquilo que alguns especialistas chamam de laço social. O laço social é o que nós, no presente, estabelecemos com o passado e com o futuro. O passado, porque é com ele que nós fazemos alguma coisa. As coisas boas e as coisas ruins, mas nós temos que fazer alguma coisa com esse passado. E o futuro, porque nós temos que fazer alguma coisa para esse futuro. Nós fazemos algo com o passado e fazemos algo para o futuro. Nós pensamos que fazemos alguma coisa, não é, com o futuro e esquecemos o passado. Não é assim. Nós fazemos com o passado. Eu gosto muito de uma frase do Jean Paul Sartre que ele diz: nós não somos o resultado e o produto do que o passado fez conosco. Nós somos o resultado e o produto do que nós fazemos com o passado. É muito potente esse negócio. É libertador. É transformador, dá vontade de sair voando. Se vocês não estão vendo isso, pode começar a ver. Porque aí a gente vai deixar de ser mais pessimista e mais e otimista, e a gente vai persistir em fazer alguma coisa com esse passado. E eu costumo dizer o seguinte: se eu fosse o resultado e o produto do que o passado fez comigo, não estaria aqui. Não estaria aqui. O passado foi carne de pescoço comigo. Não é? Mas fazer algo com o passado nos dá o sentimento de potência. Ser vítima do passado nos coloca no lugar de impotência. Né? Imagina, 5 malárias, 3 hepatite, uma leishmaniose, uma contaminação com metais pesados, e vou parar por aqui. Como é que pode alguém ter potência se eu fosse o resultado do que o passado fez comigo? Mas fazer alguma coisa com esse passado, persistir em fazer algo com esse passado, faz com que hoje a gente possa estar aqui, nesse presente, tentando construir algo de bom com esse passado, para o futuro que nós queremos. Para nós, os nossos filhos, nossos netos, indefinidamente, porque nós somos vivos e não mortos-vivos. Isso é o laço social. A sustentabilidade ambiental é nos importar em ter um mundo apto, não é, a prover os meios, as condições para que criemos a igualdade de oportunidade, que criamos as formas possibilitadoras de uma vida digna em diferentes culturas, em diferentes tempos da história, em diferentes civilizações, porque essa é a nossa matéria-prima. Isso é a dimensão da sustentabilidade ambiental. Bem, a sustentabilidade cultural, as Nações Unidas também trabalham com ela. Porque um modelo pode ser sustentável do ponto de vista ambiental, social, econômico e etc., mas, se não for do ponto de vista cultural, nem consegue sê-lo. Hoje a gente está vivendo com a globalização os grandes ganhos da globalização, mas também temos os grandes problemas. Um dos problemas da globalização é não digo nem que é tentativa, porque é um negócio que faz parte, que tem aquele continente contido, como diz o Lacan, não é? É a homogeneização das culturas, a mesmice, não é? Tudo vai se tornando, vai sendo assimilado, não é? É uma coisa que vai avassalando, não sei se existe esse termo, avassalando, avassalador, não é? Em cima da diferença. Bem, um modelo de desenvolvimento que não preserva a diversidade cultural, a riqueza cultural dos povos, das comunidades, das linguagens, dos fazeres, dos saberes, dos quereres, é insustentável. As espécies na natureza, elas precisam, não é, de uma interação com a diversidade. Se você faz a domesticação de uma espécie, de uma planta, você precisa preservar aquela planta na sua forma rústica para poder alimentar o seu banco de germoplasma, senão ele entra em erosão genética. É possível uma erosão cultural? Sem dúvida. Um modelo que não preserva, que não respeita a diversidade, pode entrar em erosão cultural. É insustentável. Eu inventei mais 3 dimensões. A dimensão da sustentabilidade estética, a dimensão da sustentabilidade ética e política. Muito rapidamente.
O que é a sustentabilidade estética? Alguém, até ontem, numa discussão que a gente teve, disse, mas está dentro da sustentabilidade cultural. Eu não acho que esteja, porque senão a gente dilui tudo, senão não seria um dos ramos da filosofia. Bastava falar dos outros, já estaria contido. Não está. Né? A estética, nós somos seres éticos, somos seres cognitivos, somos seres estéticos. O ser humano é o que é porque ele é cognitivo, ele é ético e ele é estético. Mas é com certeza a ética que nos preserva como seres humanos. É a ética que faz com que a gente suporte um ao outro. É a ética que faz com que a gente cuide uns dos outros. É a ética que faz com que a gente imponha limites a nós mesmos. Certo? Isso é o que cria as relações sociais, é o que cria a civilização, é a cultura se realizando, né, movida pela ética, que é a capacidade desses processos de renúncia das nossas pulsões mais destrutivas. Bem, a dimensão da sustentabilidade estética é: existem coisas que devem ser preservadas, não é porque tem um valor material, é porque tem um valor intangível, que tem a ver com o belo, que tem a ver com o simbólico, que tem a ver com o sentido, com o significado, a significação das coisas. E a dimensão da sustentabilidade política tem a ver com a força de mudança, de transformação ou de preservação de algo no tecido social, de mediação dos interesses. Se nós não tivermos uma maioria comprometida com uma determinada ideia, não tem como fazer. Não adianta a Dilma lá achar que ela vai fazer qualquer coisa se o Brasil inteiro não quiser. Nós não temos como criminalizar a população inteira por algo que o povo resolveu fazer de um jeito. Isso é a dimensão da sustentabilidade política. Eu sempre uso o exemplo do desmatamento, em que nós reduzimos desmatamento em 80% porque colocamos dos 725 pessoas na cadeia, aplicamos 4 bilhões em multas, desconstituímos 1.500 propriedades de grilagem, apreendemos 1 milhão de metros cúbicos de madeira e inibimos 35 mil propriedades de grilagem e criamos 24 milhões de hectares de unidade de conservação na frente da expansão predatória. Olhe, há 20 e poucos anos atrás, o Chico Mendes foi assassinado porque queria salvar o Seringal Cachoeira. Imagine o que é inibir 35 mil propriedades de grilagem, numa média de 2.000 hectares cada uma delas. Alguém pode dizer, não, é a Marina, é o Capô Bianco, o Lula, fizeram isso. Nós não fizemos isso. Quem fez isso foi a sociedade brasileira. Se não tivesse sustentação política para fazer isso, não haveria como fazer. É um engano, uma usurpação imaginar que é uma pessoa que pode fazer algo com essa magnitude, com essa escala de confronto de interesse. Não é. Sem isso não dá para fazer. O povo brasileiro está se determinando a ter uma outra relação com as suas florestas. Foi isso que possibilitou, não é, essa mudança. E a sustentabilidade ética? A sustentabilidade ética é sermos orientados por valores que sejam, é uma redundância, sustentáveis. Quais são os valores que são sustentáveis? Não dá para sacrificar os recursos de milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas. Quando se muda o Código Florestal para aumentar a produção por expansão predatória da fronteira agrícola, e a expansão predatória da fronteira agrícola faz com que a gente destrua a Amazônia, que produz 20 bilhões de toneladas de água por dia, que é responsável pelas chuvas que acontecem no sul, no sudeste e no centro-oeste, nós estamos sacrificando os recursos de milhares de anos pelo lucro de algumas décadas. Isso é insustentável do ponto de vista ético. É insustentável. A dimensão da sustentabilidade ética tem a ver com o me importar, não é? Comigo e com o outro. Bem, para a mudança desse modelo de desenvolvimento é preciso que, nessa magnitude, a gente encare esse modelo como uma forma de ser. E aí nós vamos conseguir fazer essas outras coisas, energia renovável, educação com inovação, com conhecimento, todas as coisas, mas orientados pelo ideal do si. E eu vou deixar uma coisa para o debate.
qual é a sustentação política que dá os indicadores, os indicativos, não sei, para essa grande mudança? Eu vejo que nós não temos como fazer uma ruptura, nós não temos tempo para fazer uma transição demorada, mas a sociedade começa a se mover no sentido de fazer uma mutação. E esse núcleo estagnado do poder pelo poder, do dinheiro pelo dinheiro, da ética de circunstância, começa a sofrer um descolamento de uma boa parcela da sociedade no mundo inteiro, que descobriu que o dinheiro é um meio para fazer coisas boas, que o poder pode ser um meio para fazer coisas boas, mas não um fim em si mesmo, que a política não precisa separar da ética, que a economia não precisa separar da ecologia, e assim por diante. Então, há uma ambiência para isso. E, nesse contexto todo, eu percebo que surge duas coisas que são fundamentais. Com a internet, nós estamos vivendo hoje o que eu chamo de democracia prospectiva. As pessoas estão prospectando novas formas de ampliação, de democratização da democracia. Não são mais os partidos, não são mais as empresas, não são mais os acadêmicos, as ONGs, os sindicatos só que fazem isso. Quem pode fazer isso é o indivíduo que, em contato com outros indivíduos, com essa ferramenta possibilitadora, também pode fazer isso, e aí a gente tem vários fenômenos acontecendo no mundo. Junto com isso, surgindo uma nova forma de ativismo, que não é mais o ativismo dirigido pelo partido, pelo sindicato, pelo DCE, pela UNE, pela ONG, pela Marina, pelo Lula, não sei por quem, pelo Obama. É um ativismo autoral. As pessoas são autoras da sua ação. Elas não querem ser protagonistas, elas não querem ser espectadoras, elas querem ser protagonistas. Isso já é a maioria? Não. Isso é um indício, uma latência que começa a se expressar. E em tudo que há uma crise, há também uma emergência, no sentido de que algo precisa ser feito e de que algo também está nascendo, e o que está nascendo precisa do cuidado. Ver como podemos fazer prosperar esses bons desvios que pode nos levar à mudança, não é, de uma cultura civilizatória que seja capaz de fazer o encontro do homem com ele mesmo, com os outros homens e com a natureza. Passou? Bom, agradecer a Marina aí, sempre tira o fôlego da gente. E vamos abrir para o debate. Os internautas também que quiserem mandar perguntas, né? Estamos abrindo, o debate está aberto. E vamos ver. Tirou o fôlego, né? Eu não avisei nos 25 minutos, porque eu achei que estava tão bom que eu falei, não vou. Wagner. Nós estamos desenvolvendo um modelo econômico perverso. Commodities, destruindo o planta industrial. Como é que a gente, pensando no curto, médio e longo prazo, como é que essa agenda pode ser desmontada? Do ponto de vista política mesmo. Como é que a gente constrói uma agenda, levando em consideração que você tem que remontar um processo, rearticular possibilidades e mexer profundamente em valores econômicos que estão dando sustentabilidade a esse desenvolvimento nacional. Como é que a gente sai disso? É uma pergunta complexa. Porque tem muito daquilo que na campanha de 2010, né,
eu posso falar com tranquilidade que eu não tenho partido, não sou candidata, não estou no segundo turno, então não vai ser confundido com campanha aqui, correto? Né? Mas a NECA me ajudou muito na parte de educação, naquele período, mas a gente pensava, né, que governar um país é preciso ter visão estratégica. Eu acho que em vários momentos da história, com mais ou menos acerto, mas a gente via esses ideais estratégicos que demoravam por um período mais longo. E hoje nós estamos vivendo dessas coisas que já aconteceram, mas para os padrões do século XX. Qual é o pensamento estratégico para esse mundo em crise econômica, social, ambiental, de valores, política? Qual é? Né? Eu sinto que nós estamos num vazio em relação a uma agenda que seja capaz de atender a um novo processo possibilitador para um país como o Brasil. O Brasil, sem sombra de dúvidas, reúne as melhores condições para fazer a quebra de paradigma em termos de modelo. É um país com dimensões continental, não tem, é uma coisa fantástica. É um país que tem já uma base de conhecimento tecnológico razoável. É um país que tem 45% da sua matriz energética limpa. Os países desenvolvidos, a média é 13%. E eu poderia elencar aqui uma série de vantagens, um grande potencial de geração de energia de fontes renováveis e segura, eólica, solar, biomassa, enfim, energia da hidroeletricidade. O Brasil está para o século XXI, como os Estados Unidos estiveram no século XX, no início do século XX, para o padrão de desenvolvimento do século XX, que, concorrendo com países de cultura milenar, conseguiu, para aqueles padrões, se tornar mais desenvolvido do que eles. O Brasil hoje reúne essas possibilidades, mas, infelizmente, nós estamos perseguindo um modelo que está falido na Europa, e está todo mundo correndo atrás de como é que atende essa falência, para um modelo que colapsou os recursos naturais, e nós estamos dizendo, bem, tem vários pacientes na UTI, eu ainda estou com o meu pulmão meio preservado, mas eu vou baforar à vontade. Quando chegar o momento deles, eu vou também para a UTI, seja o que Deus quiser. Nós estamos reivindicando o direito de cometer os mesmos erros, quando, na verdade, nós devíamos estar fazendo um esforço de, se não tem como fazer uma ruptura, porque eu não tenho como, da noite para o dia, dizer que a matriz energética sai de 45% e agora é 100%. Eu tenho que colocar essa nova energia. Mas eu preciso, de forma continuada, investir nas novas fontes de forma diversificada. Eu não tenho hoje a educação que me faz ter o que os Estados Unidos tiverem em base de conhecimento. Mas eu tenho que investir de forma continuada para conseguir essa educação. Eu não tenho ainda o sistema de saúde, enfim, o que for, a infraestrutura logística e o que for, mas eu tenho que investir de forma continuada. Tudo em bases sustentáveis. Eu ainda não tenho uma pecuária que seja sustentável, eu sou um grande produtor de carne, certo? Mas nós temos tecnologia e conhecimento para dobrar. Hoje nós produzimos uma cabeça com 1 hectare, os argentinos produzem 3 cabeças. A Embrapa tem tecnologia para a gente produzir pelo menos 2,5, sei lá, por hectare. Não sei como é que funciona aí esses cálculos. Só que nós estamos mudando o Código Florestal para aumentar a produção por expansão predatória da fronteira agrícola, em vez de investir de forma continuada com tecnologia, inovação, conhecimento, infraestrutura logística que não leve ao desperdício, armazenagem, processar o que pode ser processado da nossa matéria-prima, do nosso minério, agregar valor. Nós não estamos fazendo isso. Então, nós estamos perdendo a grande oportunidade de
ajudar nessa quebra de paradigma. Os outros países têm dificuldade porque eles não têm os recursos naturais que nós temos. Bem, para a falta de visão política, só tem é tautológico, não sei como é, só tem um remédio, visão política. Certo? Porque as condições materiais nós temos. Agora, tem que ser de forma continuada. Por quê? A sociedade. E quando eu faço a crítica, eu não estou fazendo a crítica aos governos, estou fazendo a nós. Eu estou dentro da crítica. Por quê? Porque nós somos uma sociedade que não dá o termo de referência para os partidos e para os governos. Cada um faz o que quer. A Alemanha está dando lição de moral na União Europeia porque eles têm um plano. Eles perseguiram o plano. Ganham os conservadores. Não, agora a gente muda o plano. Né? Agora nós vamos dizer que nunca na história desse país aconteceu isso, nós vamos fazer outra coisa. Aí perde os conservadores, aí ganha os democratas, lá os social-democratas. Não, agora nós vamos dizer que nunca na história desse país vamos inventar outra coisa. Não. Eles vão perseguindo coisas que a sociedade colocou o termo de referência. E eu tenho dito, é política de curto prazo. Aliás, é políticas públicas de longo prazo em nossos curtos prazos políticos, em lugar de políticas de curto prazo para alongar o nosso prazo na política. É uma corrida de 4x4. E nós é que temos que dar o termo de referência. Enquanto a sociedade achar que é a Dilma que vai fazer o plano, e aí ela faz e depois vem o outro e muda. Vem o outro, faz e muda. Quando a sociedade disser o plano de educação é esse que o Brasil vai perseguir, o plano de infraestrutura é esse que o Brasil vai perseguir, como eles fazem em outros lugares em que as pessoas já passaram da infantilidade de que eu tenho que inventar uma roda que já foi inventada. Marina, eu queria te fazer uma provocação. A Lala, de Hesselheim, tem trabalhado muito a ideia de, se a gente criar futuros desejáveis, a gente leva o imaginário da sociedade para uma determinada direção do que a gente deseja. Queria te propor que você diga para nós, qual é o seu futuro desejável para 2050? Eu acho legal essa história da gente ter ideais identificatórios. Né? Eles nos movem. Só que não é uma questão só da gente ter isso como uma estrutura mental, enfim. Eu trabalho muito com um conceito que a Alicia Fernandes desenvolveu muito isso na psicopedagogia, mas ela tirou isso do Winnicott. E o Winnicott fala da capacidade de acreditar. Né? A capacidade de acreditar é fundamental no ser humano. Mas ele diz, não é a crença ingênua de que se eu acreditar alguma coisa vai acontecer. Ele diz, é a capacidade de acreditar criando. Então, o nosso futuro imaginário de 2050 está muito associado à nossa capacidade de acreditar criando. Em 2050, eu quero sujeitos políticos que sejam responsáveis pelas suas decisões. Quem de nós lembra quem foi o vereador que votou, o deputado que votou, ou se lembra quer esquecer, porque se ele foi contra o Código Florestal, eu digo, nesse eu não votei. Certo? Né? Foi alguém que votou, eu não, o meu, nem sei quem foi mais, esqueci. Eu quero, em 2050, sujeitos políticos que tenham uma atitude de compromisso, que sejam autores das suas decisões. Eu quero, em 2050, que o carisma seja utilizado para convencer as pessoas de que elas são responsáveis pelo seu futuro, pelas suas decisões. E não que elas continuem iludidas de que ele vai eleger um salvador da pátria e que o salvador da pátria vai salvar a pátria por ele. E ele fica esperando a salvação da pátria. A pátria é uma construção de todos nós. Em 2050, eu quero essas pessoas. Em 2050, eu quero pessoas que façam algo de bom com esse passado que nós temos, hoje precário,
continuem fazendo, inclusive com o passado que nós estamos produzindo para 2050, no sentido de que a gente continue com terra fértil, água potável, que a gente tenha uma integração entre economia e ecologia, entre ética e política, entre, não é, dizer e fazer. Mas só é possível isso se a gente colocar em ação a nossa capacidade de acreditar criando. E acreditar criando significa fazer escolha por coisas que ainda não existem. Deixa eu te perguntar, você, essa fala, eu acho que ela é muito mobilizadora, essa toda, mas essa final, essa resposta, a Ana, porque ela, e ao Wagner também, porque coloca um papel muito forte na possibilidade e na potência da sociedade civil, né? Então, fala um pouco, a gente conversou à tarde, conversamos bastante, fizemos uma roda de conversa que vai ser publicizada, nós vamos editar, foi toda filmada, então todo mundo vai ter acesso. A Ivana vai mandar depois um e-mail para todo mundo, foi super bacana. E você fala muito, não só você falou hoje à tarde, mas mais cedo, né? Mas como você tem falado no papel da educação, e quando você fala nessa sociedade que você gostaria de 2050, né? E no ativismo autoral, e no papel dos jovens e da tecnologia, né? Como que nós aqui, que lidamos com a questão da educação, né? Qual que é o nosso papel aí? Eu acho que a educação tem que ser uma educação possibilitadora, né? E uma educação possibilitadora é como se ela fosse uma plataforma, que ela possibilita trânsitos, né? E tem uma figura que até eu falei de manhã, né, que a gente usa muito na psicopedagogia, é que a educação tem que ser a escola, essa escola transformadora, possibilitadora, ela tem que ser uma porta de entrada, mas tem que ser uma porta de entrada com muitas portas de saída. Isso é uma educação possibilitadora. É uma educação que deixa as coisas em aberto, não é? Não é um sistema fechado, é um sistema aberto, com possibilidade de trânsito. É muito, não sei, acho que aqui são educadores, mas acho que é Afonso de Santa Ana, que num discurso que ele fez na UFRJ, ele fala da educação pegando uma visão muito interessante de que quando a gente ensina algo que não se programou para ensinar, e o aluno aprende muito mais do que aquilo que a gente programou para ele aprender, não é? Porque é do encontro dessas estruturas de aprendizagens que se encontram que você gera essas possibilidades de aprendizagem. E uma educação transformadora tem que colocar na ordem do dia como é que a gente enfrenta essa crise. Como é que a educação ajuda novos projetos ideais identificatórios? Como que uma educação, como muitas portas de entrada, num momento como esse, ela é capaz de, talvez não seja de juntar, mas de dispersar. É estranho isso, porque tudo que a gente quer é juntar. Mas esse é o momento de dispersar. Dispersar as ideias, dispersar os projetos, sabe? Isso tem uma força que depois adensa, não é? E, sobretudo, eu acho que uma educação que leve à autoria de pensamento. A autoria de pensamento nas pessoas. Hoje a gente conversava com o Capilé, né, do Fora do Eixo, e ele falava que tem muitas aprendizagens acontecendo por fora da escola. Será que é uma desconstrução da escola para que as pessoas possam aprender alhures nas redes? Ou é aprender com o que está sendo aprendido nas redes para que essa escola possa ser ressignificada? Essa escola tem que ser ressignificada. Um dia desse eu escutava um filósofo da PUC dizendo que as pessoas dizem que esses alunos não são mais o mesmo e querem que a escola seja a mesma.
Se os alunos não são mais o mesmo, a escola não tem como ser a mesma. Como é que a gente, observando esse aluno que não é mais o mesmo, tem uma escola para esse aluno que não é o mesmo? Porque nós ficamos trabalhando uma escola ideal para um aluno que não é mais o mesmo. E aí é a ideia da quebra de paradigma. Não é fácil quebrar um paradigma, porque o paradigma é organizador. Ele é dividido por uma comunidade de pensamento, não é? No espaço da ciência, uma comunidade epistêmica. E aí a gente, bem, isso aqui não está dentro dos cânones da pedagogia, da não sei o quê, bababá. E aí, então, isso não é conhecimento, isso não é aprendizagem. E aí o paradigma vira uma camisa de força, porque a realidade é muito maior do que o paradigma. O paradigma, não é, quando você usa para ler aspectos da realidade, mas ela é muito maior. E tem hora que ela implode o paradigma. E aí ela dá um avanço para novos paradigmas, que criam nova conformação, nova comunidade epistêmica, e é assim que o conhecimento avança. Então, a educação está nesse momento da quebra de paradigmas, e nós temos que olhar para a realidade. A Nádia Bossa diz, né, que a realidade responde na língua em que é perguntada. Se nós vamos perguntar para a realidade com os velhos paradigmas, a resposta vai ser a mesma. Se nós perguntarmos com, né, o aspecto de uma realidade que é poliglota, começarmos a inventar outras línguas. Eu lembro que na campanha o Bernardo fez lá um glossário, um negócio, que era o marinês, não era? Para entender o marinês, porque eu falava umas coisas que eles diziam que as pessoas não entendiam. E a gente tem que criar novas coisas. E começar, cria o sem pequeis, cria sei lá o quê. Entendeu? Para a gente poder fazer um processo de entender a realidade na língua dela. Ela tem uma linguagem. A realidade é poliglota. Nós é que somos monoglota. Quer ver como a realidade é poliglota? Não é? Ser humano voa? Se você perguntasse isso para uma pessoa da Idade Média, é doido. Está tendo sonhos, visões. Se fosse mulher, ia para a fogueira ser queimada. Correto? Mas ser humano voa. Alguém inventou o avião. Certo? Ser humano anda de roda, alguém inventou a roda. E assim por diante. A realidade é muito, 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 muito maior do que a nossa capacidade de enxergá-la. E tem determinados momentos que a gente se desidentifica com o que está estabelecido. A gente começa a sofrer um processo de desadaptação criativa. E aí a gente imprime uma descontinuidade produtiva no nosso fazer econômico, social, cultural, econômico e até estético. Eu lembro que lá no Seringal, bonito eram as moças gordinhas. E eu sofria que nem uma desgraçada. Porque era um povo todo que vem do Nordeste, do tempo da seca, em que ser magro era sinônimo de desgraça, de miséria, de pobreza. Então a minha tia quer ver uma pessoa feia ou uma pessoa magra. Quando via uma pessoa bem fortinha, ela dizia, mas é bonitona. E eu era magrinha que nem um palito, sem chance, não é? Aí acontece que a gente chega no século XXI, a gente olha para aquelas meninas assim, parece um palitinho. Aí eu digo, é a minha chance agora. A realidade Marina, você que é uma mulher sábia e tão vivida, nos dê alguma luz sobre como a gente trabalha com as comunidades que estão tão pervertidas como os jovens que estão sendo cooptados pelo tráfico, por essa cultura enfim, dessa sociedade que está sendo corrompida por esse sistema. Que luz você nos dá? É um processo muito, muito difícil de encarar. Primeiro que eu acho que o primeiro passo é a gente fazer um esforço para a gente se colocar dentro. Esse adoecimento da sociedade, dos jovens, de tudo que está acontecendo,
não é algo que eu possa dizer, isso aqui são eles lá e eu aqui saudável. Eu também estou doente nesse momento. Esse adoecimento é meu também, certo? Ontem a minha filha ligou muito impactada, porque ela assistiu o documentário daquele rapaz que... agora me foge o nome, que tem até o filme do ônibus, que ele pegou a menina e foi... Isso. E ela estava muito impactada com que ela tinha que fazer o trabalho da universidade. A gente ficou conversando até tarde, porque ela tinha visto o filme, mas o documentário é muito mais forte, né? E eu falei, filha, nós temos que pensar isso como um adoecimento nosso, não é? Agora, qual é a cura para esse nosso adoecimento? Acho que a primeira coisa que talvez a gente tenha que fazer é entender como é que a gente tem uma sociedade que leva as pessoas a ficarem tão dependentes de alguma coisa, de alguma centelha pelo prazer, pela potência ou a onipotência, que eu acho que é mais um desejo de onipotência, que faz com que destrua a sua vida, os seus neurônios, tudo. Às vezes por usar uma coisa de crack uma vez, sei lá, fumar, né? É um adoecimento. Sim, mas é porque não tem informação. E quantas pessoas que têm informação que faz o mesmo, não é? Então nós estamos vivendo uma fragilidade muito grande, não é? As pessoas já não se sentem seguras. E um caminho, e aí não é meu isso, eu li isso do Jurandir Costa Freire. Ele disse que nós temos hoje uma dificuldade muito grande em lidar com a ideia do sacrifício. A gente está tomado pelo princípio do prazer, a gente esquecendo o princípio da realidade. E o princípio da realidade e o princípio do prazer, eles têm que se encontrar. Não pode ser nem só a ideia do sacrifício, né? Porque aí você fica doido, neurótico, recalcado, desgraçado. E nem pode ser também um prazer absoluto que faz com que você negue o princípio da realidade. Nós fomos sequestrados. Eu li um artigo de um psiquiatra dos Estados Unidos, que saiu no Los Angeles Times, que ele dizia o seguinte, que de cada 5 jovens que ele atende no consultório, pelo menos 3 têm dificuldade de lidar com o adiamento do prazer, com o peso da responsabilidade e com o desapontamento. São pessoas que estão completamente desprovidas, sem nenhum equipamento psíquico emocional para lidar com o desapontamento, o peso da responsabilidade e o adiamento do prazer. O prazer tem que ser aqui e agora. O desapontamento faz a pessoa ficar... E ainda o Jurandir coloca que nós temos um problema grave de que hoje esse eu que está sendo criado e fundido nas pessoas, ele é, de um lado, deslocado para o marketing, e do outro para uma onipotência da ciência, que diz qual é o sujeito perfeito, que dura, às vezes, 1 semana, 2 semanas. E daqui a 2 semanas não é mais essa forma de vestir, não é essa forma mais de fazer o coque. Por isso que o meu é assim, não tem jeito, não vou conseguir fazer um a cada segundo, né? Então, esse ser está muito, muito, muito fragilizado. E eu acho que essa fragilidade é também nossa, é nos colocarmos como parte disso. Eu não sei. Mas o que eu sei é que quando você dá alguma coisa de sentido, que faz sentido, é ali que você é a chave para tirar. É o sentido, é alguma coisa que precisa significar na vida dessas pessoas. Às vezes é a arte, às vezes é a religião, às vezes é uma oportunidade, é a educação, alguma coisa que gere sentido, que nos ajuda. Nós nos descolamos dos sentidos. Marina, nós tivemos a oportunidade de uma parceria do IDS com o CEPEC, a Fundação Tide Setúbal, de recebermos aqui em São Paulo o Arun Gandhi, neto do Gandhi. Nós, então, fizemos uma atividade com ele, com mais de 250 jovens na Zona Leste aqui de São Paulo, em São Miguel,
com o tema, né, a cultura da paz e não violência. Então, dentro desse cenário de sustentabilidades, né, que você nos traz, como você localiza a paz propriamente dita e essa relação da paz com a sustentabilidade nessa nova cultura? Vou só acrescentar aqui a Alexandra de que eu acho que a gente tem uma coisa muito ambígua no Brasil, né, que somos um país pacífico e, ao mesmo tempo, legitimamos a violência, né, do macho, do cara que vai, que se impõe, até que mata. Queremos que baixe a idade penal, enfim. Então, as escolas, um problema enorme é essa questão da violência, né? Então, como que a gente faz, né? Aí entra na pergunta dela, eu acho. Bem, primeiro, acho que a gente pensar que a paz não é apenas a ausência de guerra, né? E uma cultura de paz, no meu entendimento, ela é significadora, né, daquilo que preserva a identidade do outro, a diferença do outro. É nesse espaço de preservação das identidades, das diferenças, não é, do acolhimento dessa diferença, que a gente pode produzir a paz. A maioria das pessoas me conhece, sabe que eu sou uma pessoa que tenho fé. Não é? E, para mim, o contrário de injustiça, como diz o Shakespeare, não é justiça, é amor. Porque toda justiça que não se faz por amor não é justiça, é vingança. Então, só é possível paz quando a gente é capaz de viver o amor. O amor. A paz, para mim, é o amor. O amor constrói a paz. O amor é diferente da paixão, do enamoramento, do encantamento. Porque o amor é uma escolha. O amor é um investimento. Não se consegue amar sem investir naquilo que a gente ama. E o amor é paradoxal. A ditadura criou um conceito para amar o Brasil. Brasil, ame ou deixo. Não é? Bem, todas as pessoas que colocavam algum senão à ditadura é porque não amavam o Brasil. Então, tinha que deixar o Brasil. E as coisas são paradoxais. Às vezes eu posso criticar o amado. Às vezes eu posso não querer estar perto do amado, mas eu amo. Correto? E foi engraçado que quando eu saí do PT, as pessoas me indagavam muito sobre isso, e eu me lembro de uma frase que eu disse, que foi: às vezes a gente precisa sair da mesma casa para continuar juntos. Na mesma rua, no mesmo bairro. E quantas pessoas não saíram de casa para continuar juntos? Quem foi que disse que tantos filhos que saíram de casa saíram porque não amam seus pais? Não é? Talvez até saíram porque amam demais. E para continuar amando é preciso, às vezes, sair de casa. Não é? Então, o amor é um investimento, é um ato de vontade. E você quer ver você amar algo, invista nesse algo. Certo? Se eu ficar limpando isso aqui, essa cadeira, de manhã, de tarde, de noite, pode prestar atenção que destruir essa cadeira vai dar trabalho. Porque tem um investimento. O amor é um ato de investimento. Para mim, a paz se refere nisso. A Neca disse, a gente tem uma cultura que é de paz, mas, ao mesmo tempo, camufla as violências. Né? E nós somos uma cultura violenta mesmo, sobretudo com o diferente. Quer saber da nossa maior violência? É com os índios, com os negros, não é? Enfim, mas sobretudo com estes. Mas com os índios ela é mais violenta mesmo. Por quê? O Lacan tem uma coisa que ele fala, que é o seguinte, que nós rejeitamos. Não existe nada que nos incomode mais do que a forma de gozar diferente.
no sentido de se sentir feliz, de ter prazer, não é? No sentido amplo da palavra. Quem goza diferente, quem tem prazer de forma diferente, é insuportável. Porque eu não consigo dialogar com esse prazer. Como alguém pode ser feliz e ter prazer em correr atrás do inambu o dia todo, pegar o inambu, assar o inambu, coitado do inambu, comer, não é? E tá bom, tá feliz. Não precisa ter um chiqueiro cheio de inambu, não precisa ter como chama? Um congelador cheio de peixe. O prazer dele é pegar o peixe, assar o peixe, volta para a rede, ou sei lá o que for. Né? E é por isso que, em 500 anos de história, de 5 milhões de índios, só restam 700 mil. Nós eliminamos 1 milhão a cada século. 1 milhão a cada século. Porque nós temos uma violência disfarçada. Aqueles que não gozam como nós queremos assimilar. E se não conseguimos assimilar, nós vamos destruir. Nós vamos destruir. Aí a gente destrói culturas, destrói comunidades. Né? E em tudo isso, as mulheres no mundo inteiro e no Brasil não é diferente, têm uma força de mostrar que é possível construir esse espaço de igualdade na diferença fantástico. Em 100 anos nós fomos capazes de aprender tudo que os homens fazem, que eles aprenderam em pelo menos 7 mil anos, 8 mil, sei lá quantos mil anos, né? Se a gente pensar aí os processos civilizatórios. Mas essa disfarçatez, ela é uma forma, talvez a forma mais violenta de exercitar a violência, porque ela não é visível, ela é invisível. Tem um livro, que eu não lembro agora o nome do autor, acho que muita gente aqui sabe, chama-se Espelho Índio. Ele trabalha muito com essa coisa de como a gente oculta a violência. Né? Nós trabalhamos muito o conceito de liberdade de expressão, mas é para algumas formas de expressão. Comece os estranhos a se expressar, para ver se não começa a gerar incômodo na gente. E a gente quer eliminar, a gente quer enquadrar, a gente quer... Certo? Agora, obviamente que a liberdade de expressão tem que se encontrar com as várias expressões. E aí é que a gente faz as mediações das nossas maluquices, das nossas esquisitices, né? Porque o homem é um ser que é cindido. Ele é uma parte, o que ele gostaria de ser 100%, e uma parte, o que ele gostaria que pensem que ele é. E é isso que nos faz ser social. É que nós somos uma parte de nós mesmos e uma parte que a gente quer que as pessoas pensem que nós somos. Bom, eu queria, acho que, agradecer muitíssimo a Marina. É sempre uma inspiração maravilhosa para todos que têm essa oportunidade de ouvi-la. E agradecer vocês de estar aqui. E é isso, gente. Estou assim emocionada. Obrigada. Obrigada. Eu quero agradecer também. Isso aqui para mim é um momento importante, porque é muito bom poder falar dessas coisas, né? Eu ando por aí, eu disse ainda há pouco, que as pessoas ficam falando, mas a senhora está no ostracismo. Eu acho tão engraçado, né? E eu digo, mas para algumas coisas eu sempre estive e estou mesmo. Mas para essas coisas aqui, né, esse pessoal que está na borda se descolando, tentando arranjar um caminho, ou pelo menos uma nova maneira de caminhar, eu sei que eu não estou. E isso me basta.
Alô? Pessoal, o pessoal do Fora do Eixo, que está fazendo a transmissão, está convidando todos os participantes a virem até aqui, que eles querem fazer uma foto oficial de todos os participantes.